agora a gente entendeu como é que a despolarização de membrana acontece, como é que ela surge. E agora a gente vai comparar o potencial de ação de neurônio com o potencial no do cardiomiócito. Então, primeiro, o cardiomiócito, o que ele é, né? Ele é a célula muscular do coração. Então, é aquela célula que vai contrair para gerar aquela contração dos ventrículos e dos átrios, e, enfim, o coração ejetar o sangue para o sistema circulatório. E tá vendo que, diferente do nódo sinatrial, esse potencial de ação tem um jeito aqui muito diferente, e ele é também muito diferente do potencial de ação do neurônio. Então, a gente consegue comparar e a gente entende o funcionamento desse potencial de ação. Primeiro, ele também precisa de um estímulo, então isso é importante, porque diferente do nódo sinatrial, ele não vai contrair, ele não vai despolarizar e contrair sozinho, ele precisa desse estímulo, assim como o neurônio. E ele também tem um potencial de repouso menor do que um neurônio, por exemplo, que ele é aqui em torno de menos 90. E uma outra diferença que chama muito a atenção é esse tempo de despolarização, esse tempo que ele fica despolarizado. Vocês estão vendo aqui que o potencial de ação do neurônio é em torno aqui de 3,5 segundos, aliás, 2,5, 3 segundos, milissegundos, enquanto o potencial de ação do cardiomiócito, ele dura aqui aproximadamente 250 milissegundos. Então, se eu pegar esse potencial de ação do neurônio e colocar aqui, ó, ele é muito breve. Enquanto um potencial de ação do neurônio ele acontece muito rapidamente, o potencial de ação do cardiomiócito demora muito mais tempo para acontecer. E isso é muito importante. Faz assim, 6. 23. Qual o próximo número depois do 23? Não. Pessoal, caso alguém esteja com o microfone ligado, poderia, por favor, desligar? 24. Nicolas, mutei todos, tá? Pode prosseguir. Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo? Isso, agora sim. Então, se a gente, voltando aqui, se a gente comparar esses dois potenciais de ação do neurônio e o cardiomiócito, a gente vai ver que do neurônio é muito mais rápido, né? E esse tempo longo, né, esse período longo de despolarização do cardiomiócito, ele tem uma importância muito grande e a gente vai ver agora. Mas para isso a gente precisa entender as etapas. Então, novamente, acontece a despolarização, e aqui é muito semelhante ao que a gente viu até agora. Então, a partir de um estímulo, canais de sódio se abrem, o sódio, existe então um influxo de íons de sódio, então a despolarização rápida acontece. E aí, depois que atinge um pico, existe a repolarização transitória, também com canais de potássio, e aqui lembra um pouco daquela repolarização do potencial de ação de um neurônio. Só que ela é muito mais breve. Vocês estão vendo que ela cai aqui bem pouquinho e depois ela já entra num platô. E é aqui que está a grande diferença. Por quê? Porque aqui existem uma outra configuração, que é a abertura de canais de cálcio. E cálcio, como é uma carga positiva, entrando para o citosol, ele faz com que aquele potencial de ação, aliás, aquele despolarização permanente, o potencial de ação o potencial de membrana permaneça despolarizado por muito mais tempo. Então, se a gente pensar aqui que essa célula ela estava com potencial negativo, aí depois aconteceu o potencial, aliás, a despolarização, e ela adquiriu um potencial mais positivo, e aí cargas positivas de potássio começaram a sair, só que antes de acontecer a repolarização completa, o canal de cálcio se abriu. Como o canal de cálcio se abriu, e são cargas positivas entrando, então fez com que existisse esse platô de despolarização. Ou seja, a célula permaneceu despolarizada por muito mais tempo. E aí, depois de um tempo, ela volta a repolarizar com os canais de potássio e volta para o repouso elétrico. Então, esse platô de despolarização, que é o grande diferencial, que faz com que o período de despolarização, esse tempo de despolarização,
seja muito mais prolongado do que o potencial de ação de neurônio, por exemplo. E tem duas importâncias muito grandes. Uma a gente vai ver daqui a pouco, e a outra, subsequentemente, que é por conta da contração, aliás, da contração que acontece por conta desses íons de cálcio. Ou seja, os íons de cálcio é o que permitem que esses cardiomiócitos se contraiam. E aí a outra importância é por conta do período refratário. Então, deixa eu só tomar um pouco d'água. Então, o que é período refratário? Período refratário é o momento que a célula não consegue responder a nenhum outro estímulo. Então, vocês estão vendo que esse período refratário, ele pega aqui do começo da despolarização e vai até quase o final. E se a gente colocar o período de contração e relaxamento do músculo, a gente vai ver que quando ele despolariza, ele tem aqui o platô de despolarização com a entrada de íons de cálcio, e a gente viu que íons de cálcio são muito importantes, aliás, a gente vai ver que é muito importante para ver a contração, e depois o músculo relaxa. Então, se a gente pegar dois potenciais de ação acontecendo um em sequência do outro, a gente vai ver que primeiro contrai e relaxa, depois contrai e relaxa novamente. Então, isso permite com que o coração bata, relaxe, bate, relaxe. E olha só, para a gente entender melhor por que isso acontece, por que o período refratário que permite que isso acontece, a gente compara com o músculo esquelético. Vocês estão vendo que o período refratário do músculo esquelético ele é muito menor. Então, aqui acontece o potencial de ação no neurônio, que estimula o músculo esquelético, e o músculo esquelético contrai e relaxa. Como o período refratário do neurônio do músculo esquelético, que inerva o músculo esquelético, é muito pequeno, todo o sinal que envia, ele é somado. Então, essa somação faz com que o músculo esquelético ele some esses sinais e apresente o chamado tetania. O que é tetania? Então, é a contração, a somação desses sinais, fazendo com que o músculo contraia cada vez mais até atingir uma tensão máxima. Diferente do que o coração, que se eu enviar vários sinais, ele simplesmente acelera. Então, o período refratário, o que ele significa? Ele está refratário a qualquer geração de um novo potencial. Ou seja, se eu chegar aqui nesse cardiomiócito e dar um novo estímulo, ele não vai despolarizar de novo. Ele tem que esperar toda a despolarização, ou praticamente toda a repolarização, para poder contrair de novo. Se esse período refratário não fosse prolongado, eu ia enviar um sinal, depois enviar outro, e aí o coração, ao invés de bater e relaxar, contrair e relaxar, no caso, ele ia contraindo cada vez mais, parecido aqui com o músculo esquelético. Por isso que o período refratário prolongado, e que esse platô de despolarização que faz com que o período refratário seja prolongado, por isso que ele é tão importante para o correto funcionamento do coração. E com isso, com a gente entendendo o que é período refratário, a gente entende o que são extrasístoles. Então, a gente falou que o período refratário faz com que que o cardiomiócito ele não responda a nenhum outro estímulo. Só depois que termina o período refratário é que ele responde a novo estímulo. Então, quando ele termina o período refratário, ele está suscetível a uma nova despolarização. E se essa despolarização ela é prematura, ou seja, ela não espera acontecer só depois de voltar ao repouso elétrico, isso gera uma batida extra, ou seja, uma extrasístole. E essas extrasístoles, elas são, em geral, benignas, tá? Elas podem ser totalmente assintomáticas e elas geralmente, elas só se tornam um motivo de preocupação se elas têm uma frequência muito elevada, mas geralmente elas acontecem só esporadicamente. E existem alguns estimulantes que podem aumentar a frequência dessas extrasístoles, enfim, a gente não vai entrar em muitos detalhes quanto a esse assunto, mas a gente entende por que essas extrasístoles podem acontecer. Ou seja, quando o período refratário ele finaliza, então essa célula está suscetível a despolarizar de novo. Mas depois ela retorna ao seu funcionamento correto, e isso garante com que o coração tenha um funcionamento equilibrado e não sofra tetania ao longo do tempo.
E aí a gente entendendo todos esses passos, ou seja, o nó sinoatrial despolarizando, depois enviando esse sinal elétrico para os átrios dos ventrículos, e os átrios e ventrículos, então, despolarizando, a gente consegue construir o ECG. E o que é o ECG? O ECG é um vetor de propagação de sinal, e aqui é importante ressaltar que ele não é um potencial de ação. Então, isso é muito comum a gente confundir, porque até agora a gente estava falando de potencial de ação, né? Então, uma célula que ela despolariza, depois se repolariza. O ECG, ele não é um potencial de ação. O ECG, ele é só um vetor de propagação de sinal, ou seja, ele só está mostrando a atividade elétrica do coração. Dentro de cada uma das fases que a gente vai ver agora, tem vários potenciais de ação de diferentes porções do coração acontecendo. Então, vamos lá, vamos entender, vamos construir esse ECG juntos. Então, como a gente viu, primeiro o nó sinoatrial, ele despolariza, e com isso, ele envia esse sinal elétrico para os átrios que também despolarizam. E como os átrios despolarizando, isso é um evento elétrico significante, né? Ele consegue ser medido, ele gera uma primeira onda aqui chamada de onda P. Ou seja, os átrios despolarizando. Então, é o evento elétrico dos átrios despolarizando. E aí, assim que os átrios despolarizam, esse sinal elétrico chega no nódo atrioventricular. Enquanto isso está acontecendo, os átrios estão contraindo. E como esse é um período de pouca atividade elétrica, então tem esse segmento PQ. A gente vai ver aqui a onda Q agora. A onda Q seria a despolarização do septo interventricular. Então, a gente tinha visto que o nódo sinoatrial ele direciona a eletricidade para o nódo atrioventricular, que então despolariza o septo interventricular, que direciona essa despolarização para o restante dos ventrículos. Então, quando ele despolariza, ele já produz aqui uma atividade elétrica que pode ser medida através da onda Q. E aí, depois que essa onda elétrica finalmente chega até os ventrículos, todas as porções dos ventrículos, eles também despolarizam. E como a gente está falando aqui de uma porção grande, né, os ventrículos eles são muito grandes, então gera essa onda aqui, a maior onda, que seria a onda QRS. Então, enquanto os ventrículos estão despolarizando, os átrios já estão repolarizando. Então, a gente viu que é um evento sequencial, né? Então, quando o átrio está repolarizando, o ventrículo está despolarizando, e essa atividade elétrica toda gera a onda QRS. E aí, depois que ele despolariza, os ventrículos contraem. E como esse é um período de pouca atividade elétrica, gera essa onda, esse segmento ST. E aí, depois deles despolarizarem e contraírem, eles repolarizam. E como a repolarização é uma atividade elétrica que pode ser medida, ela gera aqui a onda T. E depois volta para o repouso elétrico e a gente consegue construir o ECG aqui e todas as suas ondas. E não é objetivo, não é foco dessa aula a gente interpretar o ECG, fazer uma interpretação muito complexa sobre o ECG. A gente vai parar por aqui. Mas a gente sabe que pequenas alterações podem representar informações clínicas relevantes. Então, por exemplo, ondas T invertidas, ou uma redução do segmento ST, ou um intervalo PR maior, todas essas pequenas variações, elas podem trazer informações clínicas muito importantes e podem representar, por exemplo, um problema de condução de sinal, pode representar até uma insuficiência, enfim, podem ter diversos diagnósticos por variações leves, seja na amplitude, seja no tempo, né, na duração dessa onda, enfim, cada variação dentro do ECG pode representar um evento que está acontecendo dentro desse coração. E com isso a gente consegue construir o ECG.